Oi, povinho, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Ferde falando. Tem martelado muito na minha cabeça que foi a minha fatídica festa de 15 anos. Não tá nem próximo, assim, do meu aniversário, né? Por boa parte da minha vida, eu sempre vivi um ciclo meio doido de morar com uns parentes. A primogênita, ela era mais velha que eu, então ela já tinha feito 15 anos, né? Tinham feito lá uma festinha bonitinha pra ela. Não sei se isso era um desejo genuíno do coração dela. Na hora que passou, assim, um tempo, né, e chegou a minha festa de 15 anos, eu entrei muito em desespero, porque eu sabia que iam querer fazer uma festa pra mim, porque acreditavam que porque eu vivia, né, na casa com essa família, eu iria ficar sentida e iria ficar, tipo, chateada porque fizeram uma festa pra primogênita e não fizeram uma festa pra mim. Só um adendo rapidinho. Hoje eu consigo entender que a matriarca e o patriarca, com medo de eu ficar magoada, chateada por conta da primogênita. Não, não mesmo. Fizeram essa festa simplesmente pros outros, pra agradar aos outros, pra serem prestigiados pelos outros, né? A festa não era sobre mim, sobre os meus 15 anos, era sobre eles serem pessoas ótimas que dão festas incríveis. E mais pra frente vocês vão entender mais. Então é isso, de volta ao vídeo. E aí eu cheguei na matriarca e eu falei pra ela, querida matriarca, eu não gosto de festa, eu realmente não gosto. Eu não quero que você se preocupe porque eu não gosto de festa, sim. Naquela época tava sendo lançado um filme do Transformers, eu não lembro assim qual Transformers mais que era, mas é um Transformers que uma das minhas bandas favoritas da vida, que é o Paramore, ele tava na trilha sonora, tocando a música incrível Monster. E aí eu falei pra ela, eu gostaria de ir no shopping assistir Transformers no cinema, também gostaria de comer um pouquinho de comida japonesa e ainda finalizei que se desse, eu gostaria de ir no fliperama. Eu sempre quis frequentar mais fliperama, eu gosto mesmo, acho muito legal. Pelo menos jogar um joguinho. E que também, né, se desse, além disso, eu gostaria de ir na sorveteria da minha infância. Mas eu não ia, tipo assim, sei lá, comprar uma banana split. Eu ia só pegar um copinho e colocar no máximo uma bolinha de sorvete. Naquela época eu lembro que eu tava fissurada em sorvete de pistache. E aí eu colocava calda de rum em cima. Nem sabia se podia, né? Porque era alcoólico. E aí eu falei com ela isso, eu falei, olha, não ache que eu vou encher meu prato de sushi pra ficar caro e não ache que eu vou te fazer pagar todos os jogos do fliperama. Só um jogo já tá bom. E a mesma coisa a sorveteria, eu não vou pegar 80 sabores de sorvete, ou então comprar 3 banana split. E a gente pode ir, tipo assim, eu, você, o patriarca e a primogênita. E aí ela só olhou assim pra mim, vamos ver, vamos ver. Passei o resto da semana tranquila, né, achando que era isso aí, era isso mesmo, até porque como os parentes, né, eles não se manifestaram, eu pensei, não, entendo, a gente realmente tá passando por um período de dificuldade financeira, né, então não deve dar mesmo pra fazer isso. Ai, ledo engano. Meu aniversário nessa época, ele caiu meio de semana, quando foi, tipo assim, sábado, eu acordei de manhã normal, assim, entre aspas, e a matriarca me obrigou a ir pra uma esteticista e a esteticista me depilou. Tipo, ela me depilou toda. Depilou até lugares que eu nem achei que precisava de depilar, pelo menos não naquela idade. Que vergonha. E aí eu cheguei em casa e ela já me obrigou a ir tomar banho e vestir qualquer roupa que era pra eu ir pro shopping. O quê? Nessa época eu tava naquele dilema com o roqueirinho, o surfista de vez em popa voltando e ainda bullying na escola. Nessa época eu comecei a ter os meus primeiros distúrbios alimentares. Foi uma das épocas que eu mais tive um relacionamento péssimo com comida. Então eu tava começando a emagrecer muito bruscamente. Eu tava me emagrecendo rápido demais. E me deixava muito chateada perceber como todas as pessoas que não pensavam duas vezes antes de vir falar tanta besteira pra mim por eu ter sido gordinha, essas mesmas pessoas agora estavam chegando pra mim sorrindo, me dando bom dia, sendo educadas, gentis, respeitosas. Poxa,
a Fer de gordinha também merecia essa cordialidade. Você podia não querer ser namorado dela, mas ela merecia respeito. E aí, tudo que eu sei foi que eu tive que ir, né, pro shopping. E até então saiu só eu e a primogênita. Quando a gente chegou lá, estavam duas primas nossas, que aqui eu vou chamar de Maria vai com as outras e Peidorreira. Mais pra frente, talvez vocês entendam por que eu escolhi esses nomes. Estavam duas amigas da primogênita e a Hermione também tava lá. E naquela época, eu e a Hermione, a gente tava indo bem de mal a pior. Ela tava nesse rompante porque ela já tinha feito a prova de Hogwarts, já tinha acontecido toda aquela situação do surfista, ela já não conversava mais com ele e a gente até tinha conversado sério sobre isso. A gente foi bem honesta, bem franca uma com a outra acerca do que aconteceu mesmo, o que que ela sentiu pelo surfista, o que que eu senti por ele, né? Tipo assim, o que que aconteceu naquela época mesmo. Eu falei que eu reconhecia que eu tinha me permitido entrar naquilo por inseguranças minhas, né, que isso não justifica, né, eu tenho que tratar essas inseguranças, não foi certo de forma nenhuma e jamais vai ser, e a gente decidiu dar a volta por cima disso. E como eu falei, eu já nem tava mais nessa de surfista, eu já tava sofrendo por causa do roqueirinho, sabe? Mas eu sabia que ela falava mal de mim pra pessoinhas que ela conheceu, que eram de Hogwarts e estavam já fazendo amizade lá com ela. E outros amigos pessoais dela, até amigos dessa escola mesmo que eu conheci ela. Então eu lembro que quando eu cheguei ela tava com uma cara, tipo assim, não queria estar aqui. Aí a gente foi lá, assistiu o filme, a primogênita falou, tá, agora a gente tem que ir ali comer sushi. Véi. Ai, eu tava tão angustiada que eu lembro, por causa de tudo, sabe, que eu não tava nem com apetite. E olha que eu amo comida japonesa. Eu acho que eu não passei de 10 peças no meu prato. Eu coloquei um sushizinho, um sashimizinho. E aí, beleza, a gente comeu e dava uma agonia, sabe, porque ficavam todas as meninas conversando e eu quieta, assim, num canto, só observando elas. A Hermione com cara de bunda, mexendo no celular o tempo todo. E aí, quando a gente terminou de comer, a primogênita me pegou pelo braço e ela falou, tá, agora a gente tem que ir ali no fliperama. O que tá acontecendo aqui? Eu lembro que eu tava tão ansiosa, eu tava tão angustiada. Aí ela, joga, você tem que jogar. Eu super desconfortável, eu fui e joguei um jogo só. Assim, eu já entendi o que tava acontecendo, mas eu queria acreditar que isso não ia acontecer. Eu lembro que eu joguei um jogo lá de tiro, de matar zumbi, fiquei lá com a pistolinha assim, dando tiro nas coisas. E uma das coisas que mais me deixou desconfortável era porque eu via que a Hermione não queria estar lá. Eu falei, tá, agora vamos dar tchau pra todo mundo e vamos embora pra casa. Aí a primogênita falou, não, a gente tem que passar ali na casa da nossa avó. E assim, a casa da minha avó é uma casa grande. Aonde, né, o bairro onde fica a casa da minha avó é o bairro que eu cresci. Então essa sorveteria da minha infância fica nesse bairro. E aí quando a gente desceu do ônibus, a primogênita falou, tipo, vamos ali na sorveteria. Você vê que eu tava tão mal que coisas que eu gosto, pra mim tava sendo esquisito executar. Foi uma junção de todas as coisas acontecendo e ninguém me ouvia. Eu não tinha ninguém pra desabafar e falar, olha, eu tenho uma amiga que eu gosto dela, apesar de erros que eu cometi, erros que ela cometeu. Eu até lembro que a Hermione falou uma coisa que hoje eu percebo assim, que não era algo bom de tudo. Ela ficou assim, eu te amo mesmo, viu, Ferde? Porque depois de tudo que você fez, eu ainda consigo ficar perto de você, como se ela nunca tivesse feito nada. O meu único erro com a Hermione foi ter permitido a minha insegurança me cegar ao ponto de eu ter permitido o surfista ter tido aquele tipo de aproximação em mim. E bem antes dela conhecer o surfista, ela já fazia todas as coisas que ela fazia comigo. Eu nunca vou passar pano pra eu mesma e tentar arrumar uma desculpa esfarrapada pra tentar justificar o que eu fiz com o surfista, porque foi talaricagem mesmo, foi ridículo mesmo, não tem explicação. E aí fomos na sorveteria, eu nem lembro o que eu comi. E aí a gente começou a fazer o caminho pra descer na casa da minha avó. E na hora que a gente chegou lá, estavam todos os adultos correndo pra baixo e pra cima. A varanda da casa da minha avó tava toda decorada com os balões pretos e puca pra todo lado. Eu sempre fui apaixonada pela puca. Eu queria que a minha coleção de puca fosse maior, mas é o que o orçamento deu ao longo da minha vida. O Neil,
e a Pucca. Isso daqui foi um ovo de Páscoa. Eu fiquei tão feliz quando eu descobri que a Pucca, ela é de origem coreana. Cara, na época dessa coisa do McDonald's, eu queria muito Garu. Tinham colocado vários papéis de parede da Pucca pra todo lado e tinham colocado uns balões pretos. Eu até lembro que tinham feito uma aranha gigante com um balão preto. Tava bonita, sabe? Mas eu não gosto de festa, sabe? Eu pedi, eu falei que eu não queria, eu sabia que não tinha condição de realizar isso, sabe? O que me deixou frustrada foi porque, tipo assim, ninguém me ouviu. E aí a gente chegou lá, todo mundo começou a brigar com as meninas. Começaram a gritar com elas, falando que elas deviam ter me segurado mais tempo, elas deviam ter ligado pra saber se eles já tinham terminado de decorar. E aí elas falaram que ficaram com medo de ligar, né, mandar mensagem, alguma coisa e eu perceber. E eles brigando assim, e eu olhando pra tudo, véi. Ninguém nunca me escuta. Sei lá, talvez um dia vocês entendam. Aí eu comecei a chorar. Na hora que eu comecei a chorar, assim, eles olharam. Tá chorando por quê? Já vai atacar suas crises de ingratidão? Eu te falei que eu não queria festa, eu não gosto de festa. Eu chorei, chorei, chorei. E aí todo mundo ficou me olhando com cara feia. Nossa, que menina chata. Aí me empurraram pro banheiro, me fizeram tomar banho. E colocaram um vestido preto. Ele parecia um vestido de bailarina preto. Me maquiaram e fizeram uma maquiagem do jeito que eu não gosto. Maquiagem muito pesada. Passaram uns negócios preto assim no meu olho. Com uns negócios branco assim. E fizeram um penteado bem estilo penteado da Amy Winehouse. Pentearam meu cabelo muito assim pra trás. E eu sempre tive o couro cabeludo muito sensível. E eu tentando explicar pras pessoas. Eu não quero fazer maquiagem assim pesada. Ah, mas você tem que fazer maquiagem porque vão tirar foto sua. E eu tipo, mas eu quero tirar foto, misericórdia. E aí quiseram me obrigar a colocar um salto alto lá. E eu falei, ai gente, pelo amor de Deus, salto alto não. Aí a peidorreira, ela tinha um tênis que eu sei até que foi uma tia dela, uma avó dela, não sei, que foi pra Itália, comprou esse tênis lá e trouxe pra ela, que era tipo um all estática no médio, e ele era todo coberto assim de strass preto e combinava com o vestido. Na hora que eu saí lá pra fora, eu via todo mundo comendo, bebendo, todo mundo se divertindo, tava tocando umas músicas que inclusive eram músicas assim que eu não gosto de ouvir no meu dia a dia. Tava todo mundo se divertindo, menos eu. E aí nesse meio tempo chegava uns tios meus e eles assim, ah, você sabe que o titio te ama, né? Então, titio tá sem dinheiro, sabe? Então por isso titio não te comprou presente nenhum. E eu sabia que esses titios em questão todo ano trocava de carro, todo ano comprava relógio, roupa de marca, sapato de marca. E aí eu só fiquei, se preocupe não, não tem problema não. Aí começaram a me empurrar na frente de umas pessoas pra tirar foto. Sabe quando você tá no dentista e o dentista coloca aquele trem assim pra abrir sua boca? Eu tava sorrindo daquele jeito e as pessoas estavam tipo assim, normal, ai. O tempo todo a Hermione sentada assim no canto com uma cara de bunda. E aí eu ficava de vento em popa indo lá ver se tava tudo bem, sabe? Se ela tava comendo, se tava tranquila. Até que de repente quando eu assustei ela nem tava mais lá. Ela tinha ido embora. Eu sei que tinha acontecido uma situação lá entre eu e o roqueirinho. Tudo que eu consigo lembrar é que uma das mensagens que eu mandei pra ele, eu falei algo, ele não era de Minas Gerais, né? E aí eu falei assim, eu queria que você estivesse aqui. E ele obviamente estava ignorando minhas mensagens. Eu acho que todo pesadelo de toda adolescente, né, ser ignorada pelo crush, a melhor amiga tratando com indiferença. Pior momento assim, né, pra fechar com chave de ouro o dia foi no momento do parabéns. Fiquei lá atrás do bolo, na mesa, e todo mundo começou a cantar parabéns e eu lembro que eu tava assim, eu tava séria, assim, olhando pra todo mundo, eu não conseguia sorrir. Aí a tia Peido, ela é a mãe da peidorreira, ela que tava com a câmera, assim, na mão, inclusive era até uma câmera minha, tirando foto, assim, do parabéns. Aí ela, no meio do parabéns, todo mundo cantando, ela começou a gritar comigo, me xingando. Sorri! Tipo assim, não é que ela tava falando normal, ela tava gritando mesmo, ela tava com uma cara, tipo assim... Sorri, menina! Misericórdia! Uma foto eu assim, né, olhando com aquela cara de cachorro abandonado. E outra foto eu assim,
Parabéns pra você. Quero morrer, quero morrer. Eu lembro que eu fiquei tão exausta emocionalmente que eu cheguei em casa e eu simplesmente fiz uma coisa que até hoje na minha vida é um dos maiores terrores: dormir sem tomar banho e dormir de maquiagem. E eu tava com muita maquiagem. Misericórdia. Eu tava uma mistura de Amy Winehouse com Avril Lavigne de Chernobyl. Misericórdia. Como eu era muito acima do peso e o vestido, sabe, que eles me obrigaram a usar, eu tava parecendo um botijãozinho de gás gótico. Eu dormi. E aí no outro dia eu acordei assim com aquela ressaca de sono, parecendo que eu nem tinha dormido. Nossa, velho, que nojo. Eu fui dormir sem escovar o dente também. Nossa, o sangue de Jesus tem poder. Eu tenho medo disso acontecer de novo, sabe? Inclusive, se tiver alguém assistindo aqui esse vídeo que é mãe, que é pai, mesmo que você tenha toda a condição do mundo, a gente sabe que uma grande festa luxuosa chama atenção. Às vezes seus filhos só querem estar com você. Às vezes os seus filhos, infelizmente, sofrem bullying na escola por qualquer motivo que seja. Então, por conta disso, eles meio que não têm amigos. Pode ser que seus filhos só farão amigos depois do ensino médio. Não se preocupem tanto com o que os outros vão dizer, não se preocupem das pessoas acharem que você vai ser um pai ruim, uma mãe ruim. Vai por mim, você pode ser o melhor pai do mundo, a melhor mãe do mundo, que gente mal amada, gente desocupada, gente mal comida vai arrumar defeito onde não tem, pra fazer você se sentir inadequado. Então, cara, pelo amor de Deus, estabeleça uma comunicação com os seus filhos, com os seus pais. Façam terapia. Pais, façam terapia também. Isso não quer dizer que vocês são fracos nem nada, independente se vocês são cristãos ou não. Há questões, principalmente da nossa infância, que elas vão ficando enterradas. A gente fica com trauma, mas a gente não consegue entender por que a gente tem aquele modus operandi. Você tá só machucando seus filhos e afastando eles. Você lembra, quando você foi adolescente, você também ficou confuso, você também ficou inseguro, você também queria alguém pra conversar. Amem seus filhos e não se importem muito com o que os outros vão dizer. Se você teve uma infância difícil, se você teve pais que não te apoiaram, se cure para você não machucar os seus filhos na mesma área que os seus pais machucaram você. E não se importem muito com as opiniões dos outros, porque as pessoas são mal amadas, mal comidas. Então, mesmo que você seja um pai exemplar, mesmo que você tenha um ótimo relacionamento com seus filhos, as pessoas ainda vão arrumar um jeito de criticar e falar bosta. E às vezes é justamente porque elas olham pra você e elas veem coisas que elas não têm, e isso deixa elas inseguras, e isso não é legal. E filhos, eu sei que dói, eu sei que machuca, mas independente do que seus pais ou então as pessoas que foram designadas a cuidar de você, né, parentes, avós, tios, sei lá, sinta a sua dor, respeite a sua dor, mas libere. As pessoas só podem oferecer aquilo que elas têm. Então, se eles te machucam é porque eles estão machucados. É claro que eu não tô dizendo assim, ai que legal, eles te machucam, né? Tipo assim, passe o resto da sua vida vivendo com essas pessoas. Entenda os porquês, mas, se possível, busque aí terapia. E acho que eu não tenho mais nada pra falar, até porque já tá ficando escuro. E no mais é isso aí que eu tenho pra falar hoje pra vocês. Um beijo, um queijo, uma xícara de chá, um abraço quentinho. Fiquem com Deus e bye bye.